Quando você era criança, você provavelmente, assim como eu, tinha todo o tempo livre do mundo e se aventurava navegando na web em joguinhos para passar o tempo. Se você assistiu o Cartoon Network dos anos 2000 para 2015, você tem uma chance imensa de lembrar desses jogos que eu vou citar no vídeo de hoje. A maioria é aqueles clássicos jogos em flash, como aqueles do Freevee, por exemplo. Saudades de jogo do sorvetinho que mais parecia um totô fedido. Mas tem alguns mais recentes que são de consoles, dos mais diversos tipos, do PS2 ao Nintendo DS. Antes de embarcarmos nessa viagem aos jogos antigos de desenhos, não se esqueça de se inscrever no canal porque tá saindo muito vídeo. E a maioria das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Por que vocês fazem isso comigo? Agora que você está inscrito no canal, vamos pegar nossas pranchas virtuais e vamos surfar na onda dos antigos jogos de desenhos. Para começar o vídeo, vamos falar sobre os pioneiros desses jogos. Se você tem uns 20, 30 ou lá, tantos anos que você tem, não tem o seu RG para saber certinho sua idade, você com certeza jogou os jogos do site do Cartoon Network. Ou assim como eu, você jogou em algum site que pirateava os jogos deles, mesmo eles sendo de graça. Vocês vão reparar nesse vídeo que a maioria dos jogos seguia uma linha parecida, tipo, tem a mesma mecânica, mas só mudou o desenho do jogo mesmo. Bom, vamos lá. Dois jogos desse desenho que eu lembro muito de ter jogado são os jogos Traffic Jam e o outro eu não sei o nome, pra falar a verdade. Então eu vou chamar de jogo da boia. Um estilo de jogo que é muito clássico e fácil de fazer é o jogo de atravessar a rua. Tipo aquele clássico da galinha que precisa atravessar a rua pra chegar do outro lado. Sabe o que ela encontrou quando chegou do outro lado da rua? Você dando like no vídeo nesse exato momento. E o outro eu jogava tipo muito, mas muito mesmo. Era um jogo que você podia escolher entre a vaca e o frango e você podia escolher o nível de dificuldade também. No jogo é basicamente uma briga de boia, tipo se fosse um carrinho de bate-bate, só que na água e não tem carrinho. Você precisa derrubar seu adversário na cachoeira, quem fizer mais pontos no final ganha. Eu passava tardes jogando ele, uma pena por ele ser antigo, porque se ele tivesse um modo multiplayer iria ser muito mais da hora do que jogar contra a CPU. Se bem que se você não tem muitos amigos, facilita, né? Se quiser ser meu amigo, só me seguir nas redes sociais, tá na descrição do vídeo. Esse aqui eu quase caí da cadeira quando eu lembrei da existência dele. O jogo Pesadelo nas Férias foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Esse jogo é muito bem feito pra época que ele saiu, pois ele contava com vários elementos e mecânicas maneiras. Tem até uma leve historinha com umas cutscenes, olha só. No jogo, a família do Coragem vai pro Havaí tirar umas férias, mas a Muriel e o Eustáquio acabam sendo raptados por uns monstros de lava e você tem a missão de salvá-los. Você tinha que derrotar os oponentes com uma máquina de neve. Você ia coletando neve e sorvetes para carregar sua munição. Tinha vários cenários diferentes e alguns inimigos eram mais chatinhos de derrotar do que os outros. Eu não lembro ao certo se tinha boss no jogo porque eu nunca cheguei a zerar ele, pois eu era um tanto quanto um zero à esquerda na infância quando o assunto era habilidades gamers. E como eu tinha zero noção de inglês na época, eu não entendia nada do tutorial do jogo e eu só saía fazendo coisas por aí. Isso com certeza criou uma base pra eu aprender inglês hoje em dia, então a gente aprende inglês pra você não passar vergonha no joguinho do Coragem, assim como eu passei. Mano, esse jogo é um dos mais nostálgicos e lendário pra mim. O jogo era realmente muito bom mesmo com os delays na mecânica dele, porque às vezes o jogo não te obedecia. E esse eu cheguei a platinar ele mesmo achando bem difícil na época, ou eu só era ruim mesmo e o jogo era fácil. O jogo chamava Operação Startup, no qual tinham 5 níveis que você jogava com cada um dos personagens do KND. E o mais legal era que cada nível ele tinha uma mecânica diferente, não era a mesma coisa sempre. Cada fase tinha o seu toque especial e contra um vilão diferente relacionado à habilidade do personagem no desenho. As fases desse jogo funcionavam assim. Na primeira fase você joga com a número 5 e nela você tem que coletar doces enquanto o Barba Grudenta te atacava uns doces e uns capanga dele ficavam te perseguindo a fase inteira. Ao coletar todos os doces você monta uma espada doce e luta com ele no final, tendo toda aquela mecânica clássica de se defender, atacar e esquivar. O próximo você joga com o número 4. Nessa fase você tem que coletar alguns desentupidores e coletar balas para sua arma de doces, pra você usar na luta contra o carinha dentista lá, o famoso Zé Dentão. Esse nome é genial. Eu lembro que tinha um plot twist que ele era tio do número 4, se eu não me engano, mas enfim, no boss fight você tinha que travar uma batalha de tiro contra ele. Na terceira fase jogamos com a número 3, onde você precisa coletar fios para fazer uma bazuca de comida para lutar contra a vovó comilona. Essa fase é bem sem graça na real, mas a número 3 era a minha personagem favorita do desenho. Na penúltima fase jogamos com o número 2, não com a vontade de fazer fezes no vaso, mas sim com o Horácio. Na fase temos que coletar itens para montar um foguete para derrotar o vilão resfriado. Aquele nóia que vivia espirrando por aí. No boss fight você joga bem na vibe daqueles jogos clássicos de navezinha. Para finalizar o game jogamos com o número 1.
Na fase temos dois adversários, uma é aquela nerd doidona Stalker que fica perseguindo ele o desenho inteiro, que é a namorada dele no caso, ela fica te perseguindo querendo dar uns beijos enquanto você foge dela. E no boss fight enfrentamos o melhor vilão do desenho. Você pensou no pai, né? Errado. Estou falando dele, o Sanitário. Assim você zera esse game incrível. Eu achava engraçado que o número 1 sempre mandava um molecada. Eu sou muito bom na imitação, né? Além de ser um dos meus desenhos favoritos na infância, os jogos da Mansão Foster eram muito divertidos. Tem vários que eu poderia citar, mas eu vou falar do que eu mais joguei. Um deles era bem simples, era basicamente sobre aquela menina chata que queria adotar o Blue. E nós fugimos dela o jogo todo fazendo bobinho com o Blue. Nele você pode jogar com o Minguado, o Eduardo e a Coco. Outro que é lendário e provavelmente todo mundo lembra é o clássico jogo da Dama da Mansão Foster. Eu era muito burro e não conseguia ganhar quase nunca. Em minha defesa, em jogos de tabuleiro, eu era bom no xadrez só, quando eu era criança. Eu cheguei até ir pra um campeonato na minha escola, no qual eu me caguei e pedi arrego na segunda fase. Mas eu ganhei as 2 partidas que eu fiz mesmo estando todo catarrado e cagado, olha que orgulho esse menino. E o último foi um dos que eu mais joguei disparado, que era com o personagem mais esquisito do desenho, o Queijo. Esse jogo era um basiquinho de plataforma, mas eu me divertia muito jogando ele. Ele tinha 3 fases na Terra, onde você pegava um cavalinho e ia vagando pra frente, depois tinha a fase do espaço e por fim a mais temida, que é a fase da água. Cara, quantas memórias boas eu tô tendo fazendo esse vídeo. Com uma menção honrosa também com aquele jogo da Frank, tendo que equilibrar os pratos que o Sr. Coelho ficava jogando. E também tem um jogo que você tem que fazer cestas de basquete com pratos controlando o minguado. Cara, se eu fosse ficar falando de jogo da Mansão Foster, o vídeo ia ter tipo 30 horas, então deixa pra parte 2. Eu sei que eu já falei muitas vezes que vários desenhos desse vídeo eram meus favoritos quando criança, mas Chowder realmente também era um deles. A galera normalmente não fala muito desse desenho, mas ele tem seu valor. Nesse jogo, você controla o Chowder e você está preso em uma bola de chiclete, e tinha que sair coletando itens antes do tempo acabar. Aí conforme você ia passando, você ia adicionando os personagens do desenho na sua bola de chiclete para sair dominando a cidade. Coisa linda. Chowder também era um desenho que tinha muito jogo, mas se eu fosse citar a gente ia ficar 50 e poucas horas aqui, então esse foi o que eu resolvi citar porque foi com certeza um dos que eu mais joguei. Se você lembra desse jogo, você é muito lendário, cara. É claro que o desenho mais bizarro do Cartoon Network não podia ficar de fora dos jogos de Flash. Tem 2 jogos de Billy Mandy que eu lembro perfeitamente deles. Um era um de Halloween, aproveitando o jabá para falar para vocês assistirem os especiais de Halloween desse ano aqui do canal. Muito obrigado por todo o apoio que esses vídeos tiveram, cara, eu até chorei no banho. Voltando aqui, nele você controla o Billy e a Mandy, cada um com uma arma específica para ser usado na hora certa. O outro jogo era um que você era o Billy e precisava sair de uma nave alienígena, já que o Billy foi abduzido por estar com o nariz com magnetismo. Olha que plot legal. Aí você precisa resolver alguns puzzles e derrotar alguns inimigos para concluir o jogo. Esse era muito da hora e eu passava horas jogando ele. Tinha um também que eu perdia muitas horas do meu dia jogando, que era tipo, você tinha que levar vários clones do Billy para um portal, assim avançando as fases. Aí você tinha que ficar atento para não travar a parada e não perder muitos Billys no decorrer da fase. Você dava um chiclete para ele subir, tinha uma bola de catarro que eu lembro, tinha vários itens especiais que cada um fazia uma coisa. Cê é louco, esse jogo era muito bom. Para fechar a sessão nostálgica mais antiga do vídeo, vou falar do jogo que eu passei horas e horas jogando. O jogo era basicamente o Angry Birds de Flapjack. Tinha uns itens especiais e você tinha que bolar certas estratégias para passar das fases. E como eu era um gamer de respeito, eu sempre tentava pegar 3 estrelas nas fases para platinar o jogo 100%. Tempos bons que não voltam mais. Agora vamos para uma seção mais atual dos desenhos da nova geração do Cartoon Network. É muito bizarro pensar que já faz 10 anos que esses desenhos saíram. Eu estou falando da trindade do Cartoon Network, Hora de Aventura, Apenas um Show e Gumball. Esses desenhos pegaram a época dos jogos Flash. Tinha até alguns que eram pagos que eu não vou falar no vídeo, pois eu não joguei eles porque eu sou pobre. Mas enfim, tem até um jogo de DS e Xbox nesse tópico. Vambora que tem uma boa lista de jogos desses desenhos incríveis para ver se você lembra de algum deles. Jumping Finn foi praticamente o pioneiro nos jogos de Hora de Aventura. Esse estilo de jogo estava muito famoso nessa época, que se consiste em basicamente fazer um jogo onde o personagem fica andando pra frente o máximo possível e tem que pegar uma pontuação alta. Mas diferente de Subway Surfers, por exemplo, que tem essa mecânica, você só tem que mexer o boneco pro lado para desviar dos obstáculos. Nesse jogo o Jake te dá uma bica na bunda e você tem o objetivo de manter o Finn no ar pelo maior tempo possível, usando alguns itens conforme a gameplay vai rolando e sempre ficando atento para não deixar o Finn cair. Tem até um jogo assim,
que ficou muito famoso e meio que viralizou por conta de uma série horrível da Nick chamada Game Shakers. Mas eu não quero poluir o vídeo com essa série horrenda, então bora voltar pra coisa boa, que é Hora de Aventura. Agora vamos falar dos jogos para console que o desenho teve. Em 2013 saiu o jogo Explore the Dungeon Because I Don't Know. Esse jogo era muito bem feito e atendia muito bem às demandas da época. Ele é uma espécie de RPG com batalhas onde você vai explorando o cenário. Tem uma historiazinha legal e o melhor de tudo é que ele pode ser jogado de multiplayer. Então você e seu amigo podiam ser o Finn e o Jake. O design do jogo era bem bonitinho e você tem que vencer toda a sala para poder ir avançando no jogo. Eu gosto bastante do jogo porque ele é tipo se fosse um Behind of Isaac da vida, porque você tem uma liberdade boa para escolher caminhos e passar um tempo de qualidade jogando, mesmo a dificuldade não sendo tão grande nesse jogo, mas tem lá seus desafios para passar dessa caverna. Ele é um pouquinho repetitivo, mas se você é uma criança você não vai nem perceber isso direito, então enfim. Tinha vários personagens jogáveis no jogo, cada um com um poder especial. Tinha uns personagens meio suportes, outros eram tanques, enfim, para iniciar sua carreira gamer, esse jogo é uma bela de uma pedida. O próximo jogo se chama Hora de Aventura, Investigações de Finn e Jake. Nesse jogo de 2015, você tem que resolver alguns puzzles e visitar alguns lugares da Terra de U. E ele é bem bobinho, mas é muito divertido para jogar com a família, por exemplo. Se você é um deus gamer, você vai achar meio patético. Mas se você só quer passar um tempo e por ser de Hora de Aventura, esse jogo vale muito a pena. Ele aborda a 6ª temporada do desenho. Uma das melhores temporadas que tivemos. Inclusive, o projeto de relembrar todas as temporadas de Hora de Aventura em breve estarão no canal. Se inscreva para não perder isso, porque o negócio vai ser louco, baby. Os jogos Flash de Apenas um Show são muito memoráveis, como o jogo Apenas um Jogo, onde nele você tem que arremessar o Rigby e dar uma porrada no boneco de luta livre, fazendo referência ao primeiro episódio do desenho, o A Força. Temos também um dos meus favoritos que é o First Punch, onde nele você controla o Mordecai e o Rigby e tem que descer a porrada nos vilões do desenho. Tem referência de vários episódios, como quando o Mortal, os loiros, os garçons daquele episódio do Bistro Chique, por aí vai. Esse jogo é muito da hora, e até hoje ele vale a pena ser jogado. Para finalizar, temos o Ride in Rigby, onde ele faz referência àquele episódio que o Musculoso vira tutor do Rigby para ensinar ele a fazer o próprio trabalho. Ele é só aqueles jogos de estar correndo pra frente, mas tá aí uma menção pro vídeo, porque esse episódio ele não é tão bom assim também. Eu vou falar mais dele mais pra frente no canal, eu faço muito jabá, eu sei. Pra finalizar essa parte de Apenas um Show, temos um dos meus jogos favoritos da infância. Eu sempre quis ter um Nintendo DS, mas eu nunca consegui ter um. Pra salvar, eu assisti as gameplays do canal Guilherme Oz, do jogo de 3DS do Apenas um Show. Cara, o jogo é muito bonitinho. Ele é simplão mesmo, assim, no estilo plataforma, mas o gráfico 8-bit e todas as referências incríveis que tem do desenho fazem brilhar os olhos. Fazem esse jogo ter um lugar especial no meu coração de melão. Ele é rapidinho de zerar e você vai se divertir muito com ele. Ele é a mesma coisa, ele não é tão difícil porque ele só é um plataforma meio básico, mas, cara, ele é muito legalzinho de ver e eu sempre dou um sorriso quando eu vejo esse jogo. Eu ainda pretendo fazer muito vídeo sobre Gumball no canal, mas vamos ao presente. Comentar dos jogos de Flash dele. Gumball tem 3 jogos que eu lembro mais especificamente do que eles se tratam. O primeiro é o clássico Schoolhouse Rush, no qual no jogo você fica vagando pela escola completando algumas quests e umas missões. Esse eu lembro que eu ficava travado sem saber o que fazer, pois meu inglês era xoxo. E tem um jogo no mesmo estilo do desenho no Meu Melhor Amigo da Escola é um Macaco, um clássico desenho também. Outro que eu joguei muito foi o Splash Master, que era basicamente para fazer acrobacias e tentar pontuar o máximo possível não deixando o Gumball cair no chão. Porque se ele caía, sua pontuação acabava e o jogo acabava também, enfim. Calma, não me bate. Eu sei que faltou muito jogo lendário nesse vídeo aqui. Por isso peço a ajuda de vocês para comentarem sobre os que eu não citei no vídeo, porque quem sabe rola mais uma parte desse vídeo aqui. Comenta também sobre os jogos citados no vídeo, se você lembra de ter jogado algum, porque eu vou adorar saber. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixe seu like que é de extrema importância para o canal crescer, compartilhe o vídeo com algum amigo da infância seu para ver se ele lembra de algum jogo citado no vídeo, e segue minhas redes sociais para trocar uma ideia marota e ficar alerta porque eu sempre aviso quando vai sair vídeo novo por lá. É isso, agora sim bora jogar jogos Flash porque a vida passa rápido demais. Sim, essa piada foi genial.